Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta tarde de 30 de julho de 2025, uma quarta-feira com 23 graus, para o padrão Ribeirão Pretano, frio. É um dia ensolarado, a possibilidade de chuva 0%, a umidade relativa do ar está em 20%, por isso está muito perigoso, né? E é bem próximo de deserto, né? Então estamos aí vivenciando o inverno brasileiro no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Hoje nós vamos bem rapidinho aqui para a palavra, para nós podermos falar a respeito daquela situação que nós estamos falando aí, que é o perdão, né? Então, hoje nós vamos falar do perdão, perdão como estilo de vida do cristão. Então, presta bem atenção aqui. Quando a Bíblia fala que o perdão deve ser liberado independente daquilo que a gente sente, independente daquilo que você está sentindo, que não é um sentimento, é uma atitude, né, uma decisão, o versículo diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Marcos, no capítulo 11, versículo 25, é a parte A. Então está dizendo assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Não está falando se você quiser, ou se. Não, está falando que é para você perdoar. Qual que é a situação que nós estamos vivenciando nesses dias? E é por isso que eu coloquei aí que é como estilo de vida. Porque a Bíblia diz, orai sem cessar. Se você ora sem cessar, você tem que perdoar sem cessar. Porque o versículo está dizendo, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa. Olha isso. Se orar é sem cessar, então o perdão também é sem cessar. O perdão não é apenas um ato isolado, eu já falei isso para vocês, mas um estilo de vida que transforma a nossa natureza. Quando nós perdoamos, não apenas liberamos a outra pessoa, mas nós somos libertos. Somos libertos juntamente de nós mesmos. Das prisões da amargura e do ressentimento. É isso. O perdão é como se você removesse uma pedra que está dentro do seu sapato. Você já teve uma pedrinha perturbando dentro do sapato? Perdão é mais ou menos isso aí. Você pode continuar caminhando com ela, vai sofrer o dano, né? Mas você terá uma caminhada muito dolorida, dolorosa, e pode ser que num momento, dependendo da situação, você não consiga nem mais caminhar, porque ela vai machucando, 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 até que você não consiga mais. E isso vai limitar o seu progresso aí. Então, quando você para, você percebeu a pedrinha, para, tira a pedrinha, você remove essa pedra, você vai experimentar um alívio imediato e pode caminhar livremente. Olha que situação. O versículo que nós acabamos de ler, ele tem muita relação com Efésios 4:32. Ande sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, a natureza do perdão ela é transformadora. Ela transforma você, porque você vai começar a atingir situações e posições e lugares que você nunca foi antes. Nessa situação, nós entendemos que mostra, que é bem uma mostra do que Deus deseja para cada um de nós. Liberdade, bem-estar, não a nossa prisão emocional, sentimental e muitas vezes psicológica, né? Às vezes físicas. Na época de Jesus, a vingança era culturalmente aceita, né? Olho por olho. Aí Jesus vem e introduz um paradigma revolucionário. Eu fico pensando como que foi para ele falar isso para aquele povo. Um povo que, se você fizesse errado, você sofria o dano. Se você atingir tal pessoa, você sofre o dano. O perdão
nos transforma de vítimas a vencedores. É isso. Um perdão que você sai do vitimismo e vai para um lugar de pódio. Você passa a ser vencedor. Você pode escolher o perdão como padrão, como o seu padrão de resposta às suas ofensas. Pode, e todos nós podemos fazer isso. É fácil? Não, não é fácil. Porque muitas vezes o negócio é que a pessoa vai fazendo reiterada vez, muitas vezes. Aí acaba dando problema. Então, presta atenção. Cristo nos transformou de inimigos em filhos através do perdão. Através do perdão dos nossos pecados, nós saímos de inimigos de Deus para amigos de Deus e filhos de Deus. Olha que situação. Então, ela transforma. O perdão também é um reflexo do caráter divino. Eu coloquei que quando nós perdoamos, refletimos o caráter de nosso Pai Celestial, tornando-nos filhos do Altíssimo, não apenas por adoção, mas por semelhança, sabe? Parecemos por caráter. As nossas atitudes nos vão fazer parecer com o nosso Pai Celestial. Assim como uma criança que imita naturalmente os pais, nós, como os filhos de Deus, devemos imitar o seu caráter perdoador. É a nossa semelhança de família espiritual. Eu não sei você, mas muitas vezes eu já me peguei indignado comigo mesmo porque não consegui ter essa semelhança ou transparecer essa semelhança. Muitas vezes a gente fica pensando que é só para fazer isso para os amigos. Mas a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 6, versículo 35, assim: amai, porém, os vossos inimigos. É fácil? Não é. E fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus, que somos nós, né? Isso revela que Deus é essencialmente perdoador e deseja que sejamos como Ele. Ser filho de alguém significava carregar as características e representar a sua família. Ser filho de demonstrava que você estava ligado a tal e tal pessoa e isso trazia suas características. Ou da família, da sua descendência. Então, quando nós imitamos a Deus, nós mostramos que somos filhos de Deus e que nós temos as características de Deus. Quando nós perdoamos, mesmo que parecendo que vai estar tomando prejuízo, e na maioria das vezes está, porque perdão é perder. Você perde todo o direito de ter direito. Isso é perdoar. Perder o direito de ter direito. Perdão é evidência da nossa filiação divina. Mas eu quero falar para você, não é fácil. Viver uma vida de tal forma que honre a Deus através da minha identidade não é fácil. Quando Cristo, que é Jesus, né, a imagem perfeita do Pai, nos mostra como perdoar, ainda dependurado na cruz, depois de ter sido açoitado, batido, sofrido tudo aquilo, ele fala assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Já pensou? A gente ter que refletir isso, reflexo do caráter divino. Perdão é o reflexo do caráter divino, é só olhar para Jesus. E por último aqui eu quero falar para você o perdão como testemunho no mundo. O nosso perdão
torna-se um poderoso testemunho da realidade do Evangelho, sem abrir a boca. Em um mundo marcado pela vingança e retaliação, o perdão cristão brilha como luz nas trevas. E nós olhamos e vemos quando nós perdoamos alguém que nos feriu profundamente, isso choca o mundo e aponta para uma realidade sobrenatural. É como acender uma vela em um quarto que está totalmente escuro, sabe? Aquela luzinha ainda que pequena. Todos vão notar. João no capítulo 13, versículo 35 diz assim: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem ama, perdoa. É isso. O que isso revela para cada um de nós? Isso revela que Deus usa nosso perdão como meio para se revelar ou revelar a natureza dele ao mundo. Né? Perdão é uma das ferramentas de evangelismo mais poderosas que existe. Falar é bom, mostrar que você está é bom, mas quando você perdoa, você usa uma das ferramentas de evangelismo mais poderosas do mundo. Nosso perdão é um sermão sem palavras sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E para reconhecer que minha resposta às ofensas é um testemunho público, eu perdoo. E aí as pessoas vão olhar e vão ver que, na maioria das vezes, nós estamos passando por dificuldades, por problemas, por necessidades, porque não reconhecemos que a nossa resposta às ofensas dos outros deve ser com perdão. E às vezes nós ultrapassamos o limite aceitável. Assim como o perdão de Cristo nos atraiu para aquela cruz que estava no Calvário, o nosso perdão deve atrair pessoas, outras pessoas, muitas outras pessoas, para Deus. Com aquela pregação sem palavras, dizendo: está perdoado. É fácil? Não é, mas é possível em Cristo Jesus. Perdão como estilo de vida na vida do cristão. É isso. Você e eu podemos fazer essa grande diferença. Podemos fazer. Tá certo? Vamos orar. Vamos orar porque nós precisamos de oração. Ore pelo Brasil, não esqueça de orar pelo Brasil. Ore pelos homens e mulheres que estão no comando da nação. Hoje eu vou orar por todos. Vou fazer uma oração por todos aqueles que estão precisando. Vamos orar? Pai, eu oro por todos aqueles que nesse momento oram conosco. Eu coloco nas tuas mãos a vida de cada um deles. Que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Oro também por aqueles que estão em meio a guerras, aqueles que estão em meio a aflições, tribulações, aqueles que nesse momento estão no meio de conflitos armados, sejam eles psicológicos, emocionais, sentimentais, políticos, econômicos, eu não sei. O Senhor é um Deus que sabe todas as coisas e pode mudar essa história. Por isso, eu te peço em nome de Jesus, coloque as tuas mãos sobre a vida desses homens e mulheres. Aqueles que estão no comando também devem ter a sua mente e o coração voltados para o Senhor. E só o Senhor pode convencer esses homens e mulheres. Eu oro por aqueles que nesse momento estão passando pelo luto, aquelas famílias que foram enlutadas, um parente, um amigo, um familiar que se foi e agora deixa uma lacuna e as pessoas estão entristecidas.
que o teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, possa fazer o trabalho na vida de cada uma delas. Oro também por aqueles que estão voltando para Jesus e aqueles que estão aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Nesse momento, existe alegria no meu coração. E eu sei que o Senhor também se alegra muito em saber que esses homens e mulheres estão aceitando o sacrifício bendito de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Oro para que os seus nomes sejam escritos no livro da vida, mas que haja perdão dos seus pecados, que sejam apagados os seus pecados, que o Senhor perdoe os pecados de cada um deles e que eles possam ter dias de alegria e paz sobre a terra, ainda nesse tempo de 2025. Eu oro por todos aqueles que estão precisando de uma bênção especial e oram nesse momento conosco. Que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Todos, empresários, aqueles que estão em situação de rua, drogados, aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, aqueles que estão buscando um emprego, que a porta de emprego se abra, aqueles que estão buscando uma cura, que essa cura chegue imediatamente. Nós declaramos que o Senhor é Deus que pode tomar conta de todos aqueles que necessitam da tua bênção. É a minha oração. É a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, fique em paz, fique com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Boa tarde.